Olá, estudantes! Eu sou o professor Robson Anselmo Tavares, professor de língua portuguesa, e hoje, juntamente com a professora de Libras, Aline Maé, vamos falar de um assunto bem importante. Como há na tela, vamos lá. Regras de inclusão e formatação de citações e paráfrases. A aula de hoje ela é específica para você, estudante do nono ano, que vai fazer o seu TCF. Na aula anterior, nós falamos sobre citações e paráfrases. Mas antes disso, vou fazer uma pergunta. Professora Aline, a senhora fez também muito. Professora, como é que é? Eu fiz pesquisa. É isso aí, então, a professora Aline e eu, professor Robson, hoje nós vamos falar com vocês, estudantes, justamente sobre isso, a questão da pesquisa. Mais uma vez, na tela, eu gostaria de mostrar duas palavras aqui bem chaves. Aliás, três. Vamos lá aqui. Na tela nós temos aqui as regras, não é isso? Mas eu queria chamar a atenção justamente a palavra formatação e citação e paráfrase. Formatação. Na aula passada, falei com vocês justamente sobre ABNT, iniciar a ABNT. Vocês que com o seu TCF, que o professor de português, de qualquer outra disciplina, vai justamente pedir, exigir para vocês fazerem um trabalho oral e escrito, seguindo regras. Nós temos as citações, certo? Lembrar que nós já falamos na aula passada justamente esse cuidado em colocar a autoria, segundo, de acordo, certo, com o texto, com o autor. E nós temos a paráfrase. Vamos conhecer a parafrasear um texto. E é isso aí, vamos mergulhar nesse mundo da pesquisa, justamente para preparar você, estudante, em especial do estado de Pernambuco, certo? Da rede pública, a organizar o seu TCF. Então vamos lá, trago para vocês agora um pensamento norteador para ajudar na aula de hoje. Vamos ver aqui? Faça o que for necessário para ser feliz, mas não se esqueça que a felicidade é um sentimento simples. Você pode encontrá-la e deixá-la ir embora para não perceber sua simplicidade. Marta Medeiros. E a simplicidade de hoje, queremos aqui passar para vocês, é esse conhecimento, como organizar sua pesquisa, organizar o seu TCF. Algo importante, justamente, eu gostaria de destacar, é a linguagem, o padrão da linguagem. Lembrar que a linguagem formal, a variedade, lembrar a apresentação, a postura, como falar em público e também a organização do seu texto escrito, o início, a introdução, o desenvolvimento e a conclusão. E lembrar das citações e também, felizmente, lembrar daquele ponto que falamos na aula passada, que deve-se tomar cuidado. Devemos evitar o quê? O plágio, que é a cópia indevida, ou seja, não cópia, é a apropriação indevida do conhecimento intelectual de alguém. Então, lembrar que pesquisa, conhecimento. E hoje vamos falar sobre a paráfrase. Vocês podem me perguntar, por que uma aula para falar sobre paráfrase e citação? Porque parafrasear e citar conhecimentos de outros, pesquisas de outros, em nosso texto, enriquece. Isso mostra que você pesquisou. Isso dá sustentação ao que é estudado e pesquisado. Para fugir de eu acho, eu penso, eu vejo, são expressões subjetivas que não acrescentam nada ao seu texto. Eu acho, isso é para um bate-papo com um colega. Quando for apresentar o seu TCF, tem que apresentar com uma postura e que tem que alicerçar seu texto em conhecimentos. Vamos lá aqui? Trago para vocês esse conhecimento. Vamos lá, acompanhem comigo. É comum e está intimamente relacionado à natureza humana ouvirmos uma conversa, lermos um texto, escutarmos uma notícia e fazermos o relato para outras pessoas. Mas como fazemos isso? Mantemos a ideia original? Tudo isso aqui que está apresentado é justamente para que você possa aprender a parafrasear um texto. Nós
seres humanos, é claro, nós ouvimos determinados assuntos, determinadas conversas e vamos reproduzir aquilo ao nosso modo, com certo esclarecimento. Então, parafrasear é falar a mesma coisa com outras palavras, certo? Então, você vai parafrasear um conhecimento. Quando você for pesquisar determinado assunto, seja ele de qualquer área, história, geografia, matemática, etc., você vai pegar aquele assunto, aquela pesquisa daquele autor e você vai parafrasear, fazer uma paráfrase, falar com outras palavras no seu texto. Mas lembre-se de colocar a autoria. Olhando para mim, pode perguntar, mas como é que nós colocamos a autoria? É importante lembrar aquele estudo que o seu professor lhe ensinou, as conjunções, em especial as conjunções conformativas, segundo, conforme, consoante, de acordo. Por exemplo, se a pesquisa for sobre geografia, você pode dizer, de acordo com dados do IBGE, conforme os dados, consoante os dados do IBGE. Veja que nós utilizamos a conjunção, o argumentador, certo, semântico, e nós utilizamos o órgão. Então veja que não houve um apagamento. Apagamento é você retirar a autoria. Então, de acordo com, conforme. Então, as conjunções conformativas ajudam justamente a ensinar como você manter a autoria e, ao mesmo tempo, vai ajudar vocês, estudantes, nessa questão de alicerçar seu texto, basear seu texto através da fala de alguém. Olhem essa imagem aqui. Essa imagem podemos interpretar a conversa entre dois amigos. Claro que conversando com dois amigos aqui, essa conversa, não há necessidade daquela padronização que haverá na apresentação do seu trabalho científico. Lembrar que são amigos, estão livres, aí pode falar eu acho, eu penso, eu vejo, diferente do trabalho científico, diferente do seu TCF, em que o seu professor vai pedir a introdução, você vai apresentar o assunto, vai desenvolver o assunto. No desenvolvimento, as causas, as consequências, vai pedir o fechamento, a conclusão, vai pedir os referenciais teóricos. O que são os referenciais teóricos? Onde você pesquisou, quais os livros que foram pesquisados, aquilo que deu sustentáculo à sua pesquisa. Então é importante lembrar disso. E lembrar que nós temos, como eu falei na aula passada, as citações. Citação direta, a indireta e a citação da citação. Só para esclarecer, citação da citação é quando a gente não lê o livro ou texto no original. A gente lê um outro autor que leu aquele texto. Então, uma citação da citação. O bom mesmo é ler o original, certo? Não utilizar muito citação da citação. Nós a utilizamos quando nós não temos acesso, é claro, àquele texto original. Vejam só esse texto aqui na tela, para a gente falar um pouco sobre paráfrase agora. Veja só, nós temos aqui um texto original. Aí diria assim, vamos ler o texto veiculado ao Diário de Pernambuco, de 14 de julho de 2012. Esse texto fala justamente sobre uma ameaça, um atentado à primeira-dama, a uma antiga primeira-dama dos Estados Unidos. Se você for ler esse texto e for contar ou escrever para alguém, você não vai escrever tal qual está aí. Você vai falar com suas palavras. Aí embaixo tem aquela pergunta desafiadora. Como você contaria a alguém o que leu? Claro, você faria, olha, nesse momento aqui, uma paráfrase. Você iria falar o que está no texto com outras palavras. E aí você pode me perguntar, como isso se dá em um trabalho acadêmico? Quando eu falar acadêmico, aí é uma pesquisa, certo? Uma pesquisa escolar, pronto. Pesquisa, seu TCF, que o professor vai apresentar temas para vocês escolherem o qual que você é mais agradável,
qual aquele assunto que eu possa pesquisar, ou então o professor determinar um determinado ponto para ser estudado. Então, nesse caso aqui, você vai utilizar a paráfrase de livros, de pesquisas, de sites, sempre marcando a autoria daquele que escreveu. Então vamos lá, paráfrase, o que é? Vamos lá, acompanhem comigo. Quando reproduzimos um texto, é comum repetirmos comentários que os outros fizeram. Porém, ao fazermos isso, usamos a fala dita por outros, com as nossas palavras, porque não nos lembramos de toda a fala. Devemos manter a mensagem, mesmo que em outras palavras. Olha aí, a mensagem, porém em outras palavras. Aquele texto anterior falava sobre a ameaça, certo? A uma antiga primeira-dama dos Estados Unidos. E quando eu digo assim, você é capaz de falar aquele texto na íntegra? Não, você vai falar as ideias dele, você vai parafraseá-lo. Então, olhando para mim bem, parafrasear vai ser justamente falar a mesma coisa com outras palavras. Então, é justamente isso. E no trabalho científico, você vai utilizar paráfrase. Claro que são paráfrases de autores relativos àquela pesquisa, porque temos que ter coesão e coerência. A coesão é essa articulação gramatical. E a coerência, é claro que é uma articulação da ideia. Você não vai jogar ideias ali soltas que não tem nada a ver com um assunto. Continuando, nós temos o que é uma paráfrase? Isso que fazemos é uma paráfrase. Contamos a alguém o que foi dito por outra pessoa com nossas palavras. Isso é uma paráfrase. E lembrar, quando você pegar uma teoria, você estudar uma teoria, certo? De um autor, você vai parafraseá-lo em seu trabalho escolar. Claro que vai marcar a autoria e vai colocar o nome daquela obra nas referências bibliográficas. Então, lembrar que quando nós falamos de ABNT, quando a gente fala justamente nessa questão de que, sobre a questão de normatizar os trabalhos, normatizar são as normas, para que cada um não pesquise e faça da sua forma, não. Há uma forma, há algo a seguir. Vocês verão, claro, quando os seus professores marcarem os assuntos do seu TCF, do TCF que vocês vão apresentar. Então, existe uma norma, existe norma para se fazer um banner, o trabalho escrito, a apresentação. Olha aí as citações que eu já falei, direta, indireta e citação da citação. Direta é quando nós utilizamos um pensamento, a fala de um autor, totalmente, diretamente no meu texto. Vocês verão que existe uma normatização que a ABNT coloca para isso. Um recuo que vocês verão. Um recuo na folha escrita. Quando a gente fala na questão da citação indireta, é quando justamente há essa mescla da fala do autor e a nossa fala. E a citação da citação, quando nós lemos uma teoria de alguém por outra pessoa. Então, tudo isso, há normas da ABNT de como escrever. Acompanhe comigo na tela. Eu tenho aqui a intertextualidade. O que é isso? Vamos ver. Acontece quando há uma referência explícita ou implícita de um texto em um outro. Também pode ocorrer com outras formas, além do texto, música, pintura, filme, novela, etc. Toda vez que uma obra ou um texto cita outro, faz alusão a outro, chamamos de intertextualidade. A intertextualidade é justamente quando um texto cita outro texto. Também ele pode citar, claro, não é só no texto escrito, na pintura também ocorre. Então é isso aqui, vamos lá, acompanhando comigo. Gostaria de lembrar justamente essa questão desse mundo da descoberta, do mundo científico, certo? Desse conhecimento. Então, até agora, o que é que nós já vimos? Normas, a ABNT, certo? O cuidado para evitar o plágio, marcar a autoria. Atenção, acompanhe isso agora. Apresenta-se explicitamente a intertextualidade quando o autor informa o objeto de sua citação,
Num texto científico, por exemplo, o autor do texto citado é indicado. Já na forma implícita, a indicação é oculta. Por isso é importante para o leitor o conhecimento de mundo. Esse conhecimento de mundo é o conhecimento que nós já trazemos antes da escola, antes da escritura daquele texto, certo? Então, quando existem frases e mais frases, claro, conhecidas, célebres, que nós conhecemos de teóricos, pensadores. Então, o homem é um ser sociável, você diz, é Rousseau. Então, segundo Rousseau, de acordo com Rousseau, então tudo isso imprime ao nosso texto conhecimento, conhecimento de mundo. Eu sei identificar que aquela citação é de um determinado autor pelo conhecimento de mundo que eu tenho. Vocês podem me dizer, mas como é que eu vou descobrir isso? Pela leitura, está conectado ao conhecimento. Então vamos lá. Por isso é importante para o leitor o conhecimento de mundo. Quando há um saber prévio, certo? Que é esse que nós temos antes do texto, para reconhecer e identificar quando há um diálogo entre os textos. A intertextualidade pode ocorrer afirmando as mesmas ideias da obra citada, ou contestar. E há duas formas, a paráfrase e a paródia. Vamos conhecer o que é paródia. Paráfrase, já sabemos, falar a mesma coisa com outras palavras. Mas o que seria uma paródia? Vamos conhecer. Então vamos lá aqui. Olhando para mim, é importante lembrar que cada vez mais temos que tomar cuidado com essa questão da autoria, do plágio, evitar, certo? Mas agora aqui, vamos conhecer um pouco o que é paródia. A gente já sabe que parafrasear, o que é? Vamos ver agora o que é paródia. Atenção, vamos ver. A paródia, acompanhe, é uma forma de contestar ou ridicularizar outros textos. Há uma ruptura com as ideologias impostas e, por isso, é objeto de interesse para os estudiosos da língua e das artes. E, justamente, nós encontramos paródia, não é isso? Muito em programas de humor, de comédia. Professora Aline, como é que é a palavra humor? Certo? Olha aí, paródia. Então é isso aí. Veja só, o que nós estamos buscando aqui é justamente que você saiba o que é uma paródia. Certo? Paródia é quando nós observamos aqui, é uma ridicularização. Lembra quando nós falamos que você pode parafrasear um texto, aí pode fazer uma paródia, e essa intertextualidade, muitas vezes você não é obrigado a aceitar. Então, a paródia é quando nós não aceitamos, ridicularizamos o humor. Nós encontramos muita paródia em programas humorísticos. Vejam só aqui, acompanhando na tela, nós temos. Ocorre aqui um choque de interpretação. A voz do texto original é retomada para transformar seu sentido. Leva o leitor a uma reflexão crítica de suas verdades incontestadas anteriormente. Com esse processo, há uma indicação contra um determinado dogma estabelecido. Os programas humorísticos fazem uso dessa arte, que é a paródia. Frequentemente, os discursos políticos são abordados com paródia em programas, séries, filmes, com o mesmo intuito, levar o humor. Então, parodiar um texto, nós temos a paráfrase. Veja só, interessante, eu posso fazer até um TCF fazendo uma paródia? Pode, depende do seu professor. Lembrar que ele vai estabelecer as normas. Lembrar que o professor vai organizar, juntamente com a direção da sua escola, o ponto a ser estudado e a ser abordado. E lembrar que no TCF haverá o trabalho escrito e a apresentação, certo? De um determinado conhecimento. Então aqui, eu gostaria que vocês, agora um exercício, olhassem para essa imagem e pensassem, há ou não há uma paródia aí? A palavra paródia aí, a melhor paródia de Crepúsculo. Gostaria que vocês observassem o filme, a questão do Crepúsculo. Nós já sabemos, nesse caso aí, os atores estão fazendo uma paródia, uma questão humorística
Lembram quando eu falei que programas de humor utilizam muito a paródia? Então é importante lembrar. Então vejam só, a paródia cita um texto anterior. Então vamos lá aqui. Então até agora nós já sabemos o que? A pesquisa, a paráfrase, o conhecimento. E lembrar o que? A paródia tem o seu papel. Podemos fazer um TCF com paródia? Depende do seu professor, de como ele vai organizar, como ele vai tecer as regras. E algo importante é o seguinte, a linguagem. Lembrar que a linguagem acadêmica, a linguagem científica, a linguagem da pesquisa, uma linguagem formal, certo? Então, mais uma vez, eu gostaria de mostrar para vocês o texto aqui com a paródia, certo? Veja só aqui que ele não está apenas citando o texto anterior. Nós já sabemos que existe um filme, certo, norte-americano, Crepúsculo. Aí, nesse caso, está se fazendo uma paródia, levando para o humor. Seu objetivo é o humor. Na tela, trago para vocês uma paródia de um dos textos mais conhecidos da língua portuguesa, Brasil, que é a Canção do Exílio. A Canção do Exílio, nós veremos, foi um dos textos mais parodiados. Aqui eu tenho o texto original. Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. As aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá. É de Gonçalves Dias, é a Canção do Exílio. Esse é o texto original. Agora ele será parodiado. Lembrar mais uma vez que esse texto ele é parodiado. Por quê? Porque esse texto, no romantismo, o texto completo, mostra uma visão idealizada sobre o Brasil. Ele é muito parodiado porque fazem humor, certo? Com aquela idealização da pátria que existe nele. Então, atentem-se, esse é o texto original. Vamos agora à paródia. Minha terra tem palmares, onde gorjeia o mar. Os passarinhos daqui não cantam como os de lá. É de Oswald de Andrade. Veja que é o cântico, canto de regresso à pátria. Esse texto está parodiando o anterior. O anterior é a Canção do Exílio, que é o texto original. Este daí é a paródia. Leva ao humor. Mas por que leva ao humor? Vamos ver aqui. O nome Palmares, escrito com letra maiúscula, substitui a palavra Palmeiras do texto original. Há um contexto histórico, social e racial nesse texto. Palmares é o quilombo liderado por Zumbi. Foi dizimado em 1695. Há uma inversão do sentido do texto primitivo, que foi substituído pela crítica à escravidão existente no Brasil. Veja que esse aí é um comentário, o porquê da paródia, o objetivo. Nós estamos finalizando por aqui, mostrando justamente o seguinte, a importância do conhecimento, certo? Para que você possa organizar o seu TCF. Eu só pude conhecer que esse texto é uma paródia porque eu conheço o texto anterior. É o que nós chamamos de conhecimento de mundo. É isso aí. Então vamos lá, pesquisando mais. Muito obrigado. Eu e a professora Aline agradecemos. Um forte abraço.